Vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Falsos mestres, quaisquer que sejam suas profissões, ferem gravemente e colocam em perigo as almas dos homens e, no final, causam sua destruição. Seus objetivos egoístas só podem ser alcançados pela ruína de seus enganados. O Senhor Jesus, o verdadeiro mestre dos homens, não causa dano a ninguém e não traz a morte à porta de ninguém. Seu ensinamento é repleto de bondade, gentileza e amor, e opera com a máxima eficácia para a felicidade e o benefício humanos. O erro é mortal. A verdade de Deus é vivificante. A vinda da antiga serpente operou nossa morte. O advento da semente da mulher nos trouxe vida. Jesus veio para que aqueles a quem ele deu vida a tenham em mais abundância. A vida é uma questão de graus. Alguns têm vida, mas ela tremula como uma vela que se apaga e é indistinta como o fogo no pavio fumegante. Outros são cheios de vida, brilhantes e veementes, como o fogo na forja do ferreiro quando o fole está em pleno vigor. Cristo veio para que seu povo tenha vida em toda a sua plenitude. O aumento da vida pode ser visto de várias maneiras. Pode ser visto na cura. Um homem jaz doente em sua cama, ele está vivo, mas mal consegue mover um membro e depende irremediavelmente daqueles ao seu redor. Sua vida está nele, mas o quão pequeno é o seu poder. Agora, se esse homem se recupera, se levanta da cama e assume o seu lugar na batalha do mundo, é evidente que ele tem vida em abundância do que em sua doença. Assim também há cristãos doentes, sobre os quais precisamos dizer: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Sua constituição espiritual é fraca. Eles fazem pouco. Quando o Senhor Jesus os restaura, fortalece sua fé, ilumina sua esperança e os torna saudáveis. Então eles não apenas têm vida, mas a têm ainda mais abundantemente. Nosso Senhor deseja que tenhamos saúde espiritual. Para esse fim, Ele se tornou o médico de nossas almas. Ele cura todas as nossas doenças e é a saúde do nosso semblante. Uma pessoa pode, no entanto, estar em tal estado, mas ainda não consegue correr sozinha. Coloca no chão, ela cambaleia um pouco e está prestes a cair. Aqueles ossos devem endurecer, aqueles músculos devem ganhar força. Quando o menino se torna um homem, terá vida mais abundantemente do que quando era um bebê. Crescemos na graça divina, avançamos em conhecimento, em experiência, em confiança e em conformidade com a imagem do nosso Senhor. De bebês em Cristo Jesus, avançamos para jovens e de jovens nos tornamos pais na igreja. Jesus quer que cresçamos. Este é um dos desígnios de sua vinda e assim possuímos vida mais abundantemente. Uma pessoa pode, no entanto, ter saúde e crescimento e ainda assim desfrutar de uma medida limitada de vida. Suponha que ele esteja confinado como prisioneiro em uma cela estreita onde correntes e paredes de granito prendem perpetuamente seus movimentos. Você pode chamar sua existência de vida? Não seria correto falar dele como um morto enquanto vive e descrever seu calabouço como um túmulo vivo? Pode ser vida aquela a qual é proibido o ar puro, que é a condição do homem mais pobre, privada do sol que brilha para todos os que respiram? Ele vive, pois consome aquele pedaço de pão seco e esvazia o jarro, colocado diariamente sobre o chão de pedra, mas no sentido mais verdadeiro, ele está excluído da vida, pois lhe é negado a liberdade. Quando o pobre prisioneiro subir a colina mais uma vez, cruzar a onda do oceano e vagar por onde quiser, ele saberá com gratidão o que é ter vida em abundância. Agora,
Observe bem que, se o Filho de Deus o libertar, você será livre de fato, e nessa liberdade encontrará a vida brilhando, fulgurando e transbordando como as correntes de uma fonte. Estar sob escravidão pelo medo da morte dificilmente é vida. Ser continuamente atormentado por desconfianças e receber o espírito de escravidão, novamente, temer, gera para a morte. Mas é verdadeiramente vida poder gritar: você soltou minhas amarras. No entanto, posso imaginar um homem em liberdade e com saúde que poderia ter vida ainda mais abundante. Ele é extremamente pobre. Pode vagar por onde quiser, é verdade, mas nenhum palmo de terra pode chamar de seu. Pode viver onde quiser, se puder viver, mas mal tem pão para o corpo, cobertura para os membros ou abrigo da noite. Ele é extremamente pobre. O pobre trabalha desde antes do sol anunciar a manhã até as altas horas da noite para ganhar uma miserável ninharia. Este trabalho é exigente ao extremo e sua remuneração mal chega para suprir as necessidades. Ele mal consegue manter corpo e alma em harmonia. Isso é vida? É quase sarcasmo chamá-la assim. Quando encontramos pessoas obrigadas a dormir no chão nu, ou que estão há muitas horas sem um bocado para comer, dizemos: essas pobres criaturas existem, mas não vivem. Este ditado é verdadeiro. E assim, às vezes, há crentes que preferem existir a viver. Eles estão famintos, não se alimentam das promessas de Deus, não desfrutam das riquezas que Cristo armazenou na aliança da graça. Mas quando o Senhor Jesus os capacita a participar das coisas gordas e cheias de tutano e dos vinhos sobre as borras bem refinadas, então eles não apenas têm vida, mas a têm em abundância. Ainda consigo imaginar uma pessoa livre, com saúde e desfrutando da abundância, precisando de mais vida. Ela é vil e desprezada, um pária e um rejeitado. Não tem ninguém que a ame ou admire com respeito, nem mesmo respeita a si mesma. Ela se esgueira como se a marca de Caim estivesse sobre ela. Esqueceu a esperança e disse adeus ao amor. Você sente pena de um homem assim toda vez que pensa nele. Possuir o amor e a estima de nossos semelhantes é necessário se quisermos viver. Quando, sob a convicção do pecado, um homem se sente menos que nada, um pecador indigno de erguer os olhos ao céu, um leproso digno de ser encerrado entre os imundos, ou como um homem morto, esquecido e fora de si, então, eu lhe digo por experiência própria, ele encontra um poderoso acréscimo à sua vida quando o Senhor Jesus o levanta do montouro e o coloca entre príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Irmãos e irmãs, saber que vocês não são mais escravos, mas filhos, herdeiros do céu, co-herdeiros de Jesus Cristo, de quem os santos são companheiros e de quem os anjos são servos, isto é ter vida em abundância, não é mesmo? Assim, apressei-me em insinuar alguns dos pontos em que a vida em abundância se revela. Agora, abordarei o mesmo assunto de outra maneira. Gostaria de apresentar-lhes 7 particularidades nas quais os cristãos devem buscar vida mais abundante. Primeiro, que desejem mais resistência. Um aterro precisa ser erguido ou uma mina precisa ser cavada. Vocês precisam de trabalhadores. Aqui estão suas pás, suas picaretas e seus carrinhos de mãos. Só são necessários homens. Vejam, várias pessoas se oferecem para alugar, são muito magras, têm olhos singularmente brilhantes, bochechas afundadas e tosses profundas de cemitério. São uma companhia excelente do hospital de tuberculosos. Vocês vão contratá-los? Porque parecem tão duvidosos? Esses homens têm vida. Oh, sim, vocês dizem, mas eu gostaria que eles a tivessem em abundância.
Eles não podem fazer o trabalho que eu tenho para lhes oferecer. Precisamos mandar esses pobres homens embora. Eles devem ir ao médico, seus rostos corados, seus ombros largos, seus membros poderosos. Entregue-lhes as picaretas, as pás e os carrinhos de mão, e você verá o que os trabalhadores britânicos podem fazer. Qual é a diferença entre os dois grupos de homens? Esses trabalhadores e aqueles tuberculosos? Ora, a diferença reside na presença ou ausência de resistência em suas constituições. Há algo, não podemos dizer exatamente o que é. Talvez o próprio médico não consiga identificá-lo, mas um grupo de homens sem resistência é fraco e outros com resistência são cheios de força. Nosso Senhor Jesus veio para que, em um sentido espiritual, tenhamos resistência, possamos ter uma vida bem fundamentada, bem munida, bem estabelecida, confirmada e vigorosa, para que sejamos capazes de serviço árduo e ação poderosa. Ele quer que andemos sem cansaço e que corramos sem desmaiar. Ele quer que nos comprometemos como homens e sejamos fortes. Amados, vocês não veem a grande diferença entre alguns cristãos e outros? Não são alguns deles espiritualmente inválidos? Eles creem, mas sua oração favorita é: Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Eles esperam, mas o medo toma conta de seus corações quase tão completamente. Eles têm amor por Cristo, mas frequentemente cantam: eu amo o Senhor ou não? Sou dele ou não? Eles precisam de remédios e cuidados. Dê-lhes qualquer trabalho para fazer para o Senhor e quão rápido eles se cansam. Desencoraje-os um pouco e eles entram em desespero. Oh, que o Espírito de Deus lhes dê vida mais abundantemente. Receio que uma grande proporção de cristãos hoje esteja na lista de doentes. Eles estão em declínio por necessidade de princípios arraigados e da vitalidade sólida da piedade, que é o que quero dizer com resistência. É triste ver como alguns cristãos professos são desviados por qualquer erro que lhes sejam plausivelmente apresentados. Se todos os cristãos fossem iguais, então o papado poderia facilmente se tornar a religião universal do país, pois eles não têm princípios protestantes, nenhuma base na doutrina e nenhuma firmeza na fé. Eles creem, mas não sabem por quê ou o quê, e não conseguem dar uma razão para a esperança que está neles. É de se temer que eles não professam a verdade de Deus porque outros seguem este ou aquele caminho, e algum pregador eloquente conquista sua afeição e se torna seu oráculo. Eles não têm a essência de que são feitos os mártires, não têm coragem em sua natureza, nem decisão, nem tenacidade de crença, nem firmeza de garra. Consequentemente, sempre que tempos de perseguição chegam a esta terra, eles serão a nossa fraqueza. Teremos que cuidar desses insignificantes seguidores do acampamento e colocá-los na retaguarda, ou o inimigo causará uma triste devastação entre eles. Aqueles que têm vida em abundância são bons soldados de Jesus Cristo. Aprenderam a permanecer firmes na verdade e, pela bênção de Deus, são mais do que páreo para os mestres do erro, pois sabem o que sabem e são capazes de silenciar os belos discursos dos enganadores. Não se deixam levar por qualquer vento de doutrina, mas permanecem na verdade de Deus como lhes foi ensinado. Clamam: ó Deus, meu coração está firme. São fortes no Senhor e na força do seu poder. Oro para que cada membro desta igreja seja uma pessoa de resistência interior, não daqueles bebês espirituais de quem precisamos cuidar todos os dias e alimentar com alimentos espirituais todos os domingos, mas homens e mulheres que, pela bênção de Deus, têm algo em si cujo valor reconhecem e do qual não poderiam abrir mão se o mundo inteiro os tentasse ou ameaçasse. Compararei esses crentes fervorosos a navegadores, e não retirarei a comparação,
pois precisamos de cristãos que possam dizer às montanhas: sejam removidos, e aos vales, sejam exaltados. É por meio desses agentes que o Senhor endireitará no deserto uma estrada para a sua marcha de misericórdia. No segundo sentido, temos vida mais abundantemente pela ampliação da esfera da nossa vida. Para algumas formas de vida humana, o alcance é muito estreito. O fazendeiro de Old Short não tinha grande abundância de vida, pois a prímula na margem do rio, uma prímula amarela, era para ele e nada mais. Arar e semear, colher e ceifar era sua filosofia. As estações não lhe pregavam humilhas sagradas. Os pássaros cantavam, mas ele teria ficado tão satisfeito se estivesse em silêncio. As colinas eram cansativas de escalar, e à vista do cume delas ele não pensava em nada. Sua alma estava dentro de sua bata e de sua calça de veludo cotelê, e ele nunca desejava ir além deles. Nem só nos campos existem tais seres. Nossas ruas fervilham de homens de pano largo da mesma raça, para quem a música das esferas significa o tilintar de moedas de ouro, e cujas cotações selecionadas se relacionam com o preço das ações e as mudanças do mercado. Acima da bolsa lemos: a terra é do Senhor e sua plenitude. Mas eles leem: esta terra é nosso Deus e sua plenitude é o nosso tudo. As almas desses homens vivem como esquilos em gaiolas, e a cada dia sua roda gira. É o único mundo que eles conhecem. Jesus Cristo veio para dar ao seu povo uma vida mais ampla e completa do que esta. É verdade que muitos homens, para os quais Cristo nunca olhou, cuja vida atravessa áreas mais amplas do que aquelas que satisfazem os mais vis, tais homens mapeiam as estrelas e sondam o mar, leem a história misteriosa das rochas e das eras passadas, mergulham na filosofia e forçam a entrada nas câmaras secretas onde se aninham os princípios imaturos das coisas. Têm uma vida limitada apenas pelo tempo e pelo espaço. Mas, amados, quando Jesus vem, ele amplia a esfera da mente mais ampla e faz com que o maior intelecto sinta que estava apenas enjaulado, aprisionado, confinado, até que ele o liberte. Jesus nos conduz para além do tempo e do espaço. A vida que ele nos deu foi lançada no mar tempestuoso do pecado e desceu às profundezas do tremendo oceano do terror. Fomos como Jonas ao pé das montanhas, onde a terra com suas grades parecia nos cercar para sempre. A graça do nosso Deus perdoador agora nos colocou sobre uma rocha e nos permitiu contemplar o paraíso do perdão. Que coisa abençoada é ser perdoado, ser querido ao coração do Pai e sentir o beijo do Pai. Este é um mundo novo para nós. Viver como vivem aqueles que vivem em casa com Deus, ver o seu sorriso e banquetear-se com o seu amor. Esta é uma vida de dimensões nada insignificantes, pois habitamos em Deus e estamos em comunhão com o infinito. Não estamos mais fechados em nós mesmos, mas conversamos com os espíritos diante do trono de Deus e comungamos com todos os santos redimidos pelo sangue. Agora vivemos aqueles mistérios que antes estavam ocultos aos nossos olhos. O caminho que os olhos da águia não viram, nós contemplamos, e o caminho que o leãozinho não trilhou, nós atravessamos. Entramos nos mistérios do invisível e permanecemos dentro do véu. Éramos como passarinhos dentro de suas conchas, mas o Senhor rompeu nossa prisão e seu Espírito nos conduziu a toda a verdade e nos mostrou aquilo que estava oculto desde eras e gerações. Nesse sentido, temos vida em abundância. Em terceiro lugar, nossa vida em Cristo se torna mais abundante à medida que nossos poderes são postos em exercício. Suponho que todos os poderes dos homens estejam na criança, mas muitos deles estão adormecidos e só serão exercidos quando a vida for mais abundante.
Nenhum de nós sabe o que podemos ser quando ainda estamos na infância. Cristo veio para nos dar uma vida mais plena do que aquela que já alcançamos. Veja os apóstolos. Antes do Pentecostes, eles eram meros estudantes juniores, aptos apenas para ocupar as classes mais baixas. Eram frequentemente ambiciosos e contenciosos entre si. Mas quando Jesus lhes deu o Espírito, que homens diferentes eles se tornaram. Você acreditaria que o Pedro dos Evangelhos poderia ser a mesma pessoa que o Pedro dos Atos? No entanto, ele era o mesmo homem. O Pentecostes havia desenvolvido nele novos poderes. Quando ouço dizer, não conheço esse homem, e algumas semanas depois o vejo de pé no meio dos partos, medos e elamitas, pregando Cristo com ousadia, pergunto: o que aconteceu com este homem? E a resposta é: Cristo lhe deu vida em abundância, e ele desenvolveu em si poderes que antes estavam ocultos. Amados, vocês oram, sim, mas se Deus lhe der mais vida, vocês orarão com tanta veemência quanto Elias. Mas agora vocês buscam a santidade, mas se tiverem vida em abundância, andarão diante do Senhor em gloriosa retidão, como a Abraão. Eu sei que vocês louvam o Senhor, mas se a vida em abundância os preencher, vocês rivalizarão com os anjos em seus cânticos. Repito o que já lhes disse, não sabemos o que nos tornaremos. De bom grado, eu o incendiaria com uma santa ambição. Ore a Jesus para que o torne tudo o que você pode ser. Diga a Ele: Senhor, nutre em mim todas as graças, poderes e faculdades pelas quais eu posso glorificá-lo até a plenitude da minha humanidade. Usa-me. Envia sobre mim uma torrente plena de vida, para que toda a minha alma desperte e tudo o que está dentro de mim possa engrandecer-te. Tire de mim tudo o que possa vir de uma coisa tão pobre como eu. Deixa o teu Espírito trabalhar em mim para o louvor da glória da tua graça. Desejo, irmãos e irmãs, por mim e por vocês, que estejamos vivos por completos, pois alguns professos parecem estar mais mortos do que vivos. A vida atingiu apenas uma fração da sua humanidade. A vida está em seus corações, bendito seja Deus por isso, mas está apenas parcialmente em suas cabeças, pois eles não estudam o Evangelho, nem usam seus cérebros para compreender suas verdades. A vida não tocou suas línguas silenciosas, nem suas mãos ociosas, nem seus bolsos congelados. Isso me lembra um quadro que vi certa vez, no qual o artista se esforçava para retratar a visão de Ezequiel dos corpos mortos em processo de ressurreição. Os ossos estavam se juntando e a carne gradualmente os revestia. E ele representa um corpo em que a cabeça é perfeitamente formada, mas o corpo é um esqueleto. Enquanto em outro lugar, o corpo está bem coberto, mas os braços e as pernas permanecem ossos nus. Alguns cristãos, eu digo, estão praticamente no mesmo estado. Estão vivos apenas em partes e, em alguns, deve ser alguma parte muito oculta que é vivificada. Pois pouco ou nada se vê de amor prático ou zelo. Oh, por homens que estão vivos da cabeça aos pés, cuja existência inteira é repleta de consagração a Jesus e zelo pela glória divina. Estes verdadeiramente têm vida em abundância. Em quarto lugar, o texto pretende um grau maior de energia. Podemos ter os poderes, mas não os exercitar. E, sem dúvida, muitos têm grandes capacidades espirituais, mas permanecem imóveis por falta de intensidade de propósito. Ora, quando é que um homem está mais vivo? Alguns estão vivos quando estão em busca determinada de um propósito favorito. Eles formaram uma resolução e pretendem executá-la. Você pode ver todo o seu ser avançando na trilha, todo excitado e cheio de entusiasmo. Ora,
O Senhor Jesus nos concedeu um propósito que certamente nos estimulará a uma vida enérgica, pois o amor de Cristo nos constrange. Ele nos deu um motivo e um impulso aos quais não podemos resistir, e estamos em aliança com Ele de que glorificaremos o seu nome enquanto vivermos. Estamos solenemente decididos e fervorosamente dispostos a buscar a sua honra. Isso dá intensidade à vida, que aumenta a sua abundância ao despertá-la por completo. Diz-se que um homem está cheio de vida quando está agitado pela excitação e lívido de paixão. Entusiasmo é vida efervescente, vida em erupção vulcânica, onde há resolução determinada. Se você despertar o homem pela oposição, verá toda a sua vida entrar em ação. Ele era bastante quieto antes, mas você despertou o leão dentro dele. Sua vida estava adormecida na vazante, agora está se precipitando na enchente. O homem é imediatamente arrebatado. Em seu olhar e em sua falta, e em sua fala, ele é todo vivo, e em suas ações ele é energético ao extremo. Nosso Divino Mestre despertou a chama de nossa vida, inspirando-nos com a gloriosa paixão do amor por Ele. Isso nos fornece estímulo e ímpeto. Um coração totalmente entregue ao amor de Jesus é capaz de pensamentos e ações aos quais almas mais frias devem ser para sempre estranhas. Uma vida enérgica, vigorosa e triunfante pertence às almas enamoradas da cruz e desposadas em ardente amor pelo noivo celestial. A abundância de um tipo de vida se manifesta dolorosamente em pessoas insanas. O endemoniado nas Escrituras rompeu as correntes com as quais estava preso, pois possuía uma força incomum quando a súbita explosão de sua fúria o atingiu. Ora, se a possessão por um espírito maligno desperta os homens para uma força vital incomum, quanto mais a possessão pelo Espírito Divino cingirá um homem com uma energia extraordinária? Não nos é possível dizer quão potente para o bem qualquer homem entre nós pode se tornar, assim como um homem que antes era fraco o suficiente, quando foi possuído por um espírito maligno, recusou-se a ser mantido em cativeiro. Assim também um homem possuído pelo Espírito Divino se torna sobrenaturalmente forte e se recusa a ser cativo do pecado ou de Satanás. Olhe para Martinho Lutero. Você poderia ter acreditado que um monge tão pobre abalaria o Vaticano? E, no entanto, em seu zelo pela verdade de Deus e ódio ao erro, ele o fez. Olhe para outros homens em outras épocas que foram levantados por Deus para um propósito especial, que vida abundante seu santo ardor lhes deu. Eles eram como Sansão de outrora. Aproxime-se de Sansão, sinta sua carne, observe seus ossos. Ele não é maior do que outro homem. Embora suas coxas indiquem enorme força, ele não parece tão surpreendentemente superior aos outros. Mas espere até que o Espírito de Deus o mova no acampamento de Dan, e então, ai dos milhares dos filisteus. Veja como ele os empilha montões sobre montões, enquanto os fere com os quadris e as coxas. Veja como ele toma as colunas do templo deles e as balanças para a frente e para trás, e derruba o edifício sobre suas cabeças. O Espírito de Deus está sobre um homem e ele opera maravilhosamente. Se o Espírito de Deus vier sobre você, ele o levará a realizar coisas maiores do que estas e a alcançar vitórias ainda mais elevadas. Apenas creia e venha a Cristo, pois vida abundante ainda está por vir.